Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus, aleluia. Não vou me exaltar muito na pregação, irmão, porque eu não estou muito bem de salto, não, mas Deus vou me resumir o máximo. Gálatas, capítulo 1. Aleluia. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual gloria para todo sempre. Amém. Versículo 6. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina dos seus apóstolos, do seu apostolado e das suas doutrinas. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo, para quanto é o Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que os mesmos ou um anjo do céu, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se algum de vós anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anatema. Amém? Aleluia. Podeis assentar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui, para a honra e glória do Senhor Deus, um texto muito importante e muito difícil de se explicar. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas pessoas interpretam de forma diferente, mas eu quero aqui deixar para os irmãos como eu posso falar, uma forma diferente de interpretar o texto, uma forma diferente de falar para os irmãos. Quero deixar aqui para que os irmãos possam entender um pouco como é essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma reflexão. A palavra do Senhor aqui fala que Paulo ali estava na cidade ali de Galácia, a qual ali havia muitas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele, naquela cidade, ele viu ali que tinha muitos cristãos que pregavam a palavra e que viviam a palavra, mas viu também ali que tinha pessoas ali no meio daquele ministério, no meio daquelas igrejas, que entraram, se infiltraram no meio daquelas igrejas para pregar a velha doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ali afirmavam que não tinha como as pessoas ali serem salvas só pela graça, só pela morte de Cristo. Era necessário que elas tivessem também a obediência, elas também obedecessem não aos mandamentos de Deus a qual Cristo deixou, mas aos velhos mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E eles sempre pregavam, até que o apóstolo Paulo ali ele escreveu uma carta aos Gálatas, como fala a palavra, a cidade ali de Galácia, e ali ele pregou acerca disso, irmão, que a salvação, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não era pelas obras do passado, e sim pelas obras de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não entendem, irmãos. Irmão, troca para mim, por favor. Tem pessoas que não entendem, irmãos. Tem pessoas que pensam, eu já ouvi muito essa pregação,
esse tipo de pregação, e eu até já debati, irmãos, na igreja que eu congregava antes, e até em outros lugares, que pessoas que criticam aqui vão quitar no que está escrito, irmãos, acerca dessa palavra. Como assim? Eu já ouvi pregações, irmãos. Glória a Jesus. Eu já ouvi pregação, irmãos, de pessoas que falam que, baseado nessa palavra, a gente não precisa fazer nada para alcançar o reino de Deus. Aleluia. Somente acreditar em Deus. Somente acreditar que Ele é Deus, aceitar Ele e viver a vida do jeito que quer, e automaticamente a gente já está salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo grandes pessoas, grandes cristãos que já passou pela minha vida, já falou essas coisas. Só que eu quero deixar uma coisa aqui para a reflexão dos irmãos. No meu ponto de vista, irmão, existem dois tipos de vontade de Deus, dois tipos de leis. Louvado seja o nome do Senhor. Dois tipos de busca por Deus. Existe a lei do passado, que é a que a gente vai ler agora, que depois de Cristo já não vale mais. E existe a lei a qual nós estamos vivendo agora em Cristo. Santo é o nome do Senhor. Essa do passado, depois da morte de cruz de Cristo, se tornou obsoleta. Mas a que nós estamos vivendo agora, quando nós alcançamos a graça do Senhor, que é de graça, mas tem que nós aceitar essa graça e nós vivemos essa graça. A partir do momento nós fazemos parte dessa lei. E essa lei é necessária na minha vida e na sua vida e na vida de todos os crentes. Lá no passado, aquele povo que se infiltrou dentro da cidade ali de Galácia, ele ali queria que aquelas pessoas voltassem os velhos atos. Qual eram os velhos atos de antigamente? Eles queriam que eles voltassem a circuncidassem. Eles queriam que eles voltassem a praticar as mesmas obras que eles praticavam antigamente com as mulheres. No caso, se uma mulher traísse, ela era repudiada, sendo que o próprio Jesus Cristo ali, ele condena. O ato mais natural que a gente viu foi quando ele riscou no chão ali e diz: ó, cadê seus acusadores? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele já condenou nesse ponto de vista de uma mulher num ato ser, como eu posso dizer, apedrejada ou ali repudiada. O marido tem que aceitar ou então se separar, mas não ter ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ali queriam que esse costume voltasse. Queria também que eles voltassem a guardar o sábado, como no passado, todos os costumes do Velho Testamento. Aí Jesus Cristo ali, através do apóstolo Paulo, prega acerca disso, através de uma carta, que ele veio não por homens, e sim por Cristo, e que ele não foi alcançado pelas obras dos homens, e nem pelas leis dos homens, e sim pela lei de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A lei de Jesus Cristo, a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, ele deixou ali, louvado seja o nome do Senhor, uma graça. Ele morreu por mim e por você, e a graça nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que nós venhamos agarrar essa graça. Muitos aí no mundo hoje em dia, irmãos, não agarram essa graça, não querem saber dessa graça, vivem de qualquer maneira. Sabe por quê, irmão? Porque a graça não é fácil. A graça não é somente você aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador e viver de qualquer maneira. Com o apóstolo Paulo não foi assim, irmãos. O apóstolo Paulo, ele é o próprio cartão de visita. Ele pregou uma coisa que ele vivia. O apóstolo Paulo, no passado, quando ele era Saulo, ele era um perseguidor de Cristo. Ele era um perseguidor do povo de Cristo. Ele matava friamente o povo de Cristo. Mas ele era um homem fundamentado, irmãos, na palavra, mas da forma dele, da maneira dele. Louvado seja o nome do Senhor. Da maneira que ele entendia. Mas ele era um homem cruel. Matava o povo de Deus com requinte de crueldade, irmão, sem ligar para nada. Se fosse para matar, ele matava. Era da maneira que ele acreditava. Mas ele foi alcançado pelo quê?
pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Saulo, antes de ser Paulo, foi alcançado pela graça. E a partir do momento que ele foi alcançado pela graça, ele não foi mais o mesmo. Ele não continuou mesmo sendo alcançado pela graça, fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Muito pelo contrário, ele mudou interiormente e não exteriormente. Louvado seja o nome do Senhor. Esses deveres a qual essas pessoas queriam colocar para que o povo ali da Galácia fizesse, eram coisas exteriores, e mudava somente o exterior. A partir do momento que eles fizessem ali a circuncisão, eles se tornavam escravos da lei do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo, através de Paulo, disse que isso é lei de homem e não de Cristo. A lei de Cristo, ele muda não somente o exterior, mas o interior. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 13, da mesma linhagem do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, ele diz dessa forma: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta. No versículo 13, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Jesus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo, na minha nação excedia em judaísmo, e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele diz, irmãos, que quando ele seguia a tradição dos pais dele e não a tradição de Cristo, ele era muito e extraordinariamente zeloso pelas tradições. E ele fazia tudo pensando que ali ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele matava as pessoas pensando que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele perseguia o povo de Cristo pensando que ele estava fazendo a vontade de Deus. Só que não era a vontade de Deus, era a vontade dos fariseus, era a vontade das pessoas, dos líderes daquela época. Mas não, ele foi alcançado pela graça. E a partir do momento que ele foi alcançado pela graça, ele foi transformado. Quando nós somos alcançados pela graça, igreja, nós somos transformados. O que muda na nossa vida não é o que está fora, e sim o que está dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E automaticamente o nosso exterior é automaticamente modificado. Mas primeiramente nós temos que ser mudados por dentro, para depois ser mudado por fora. O que eu vejo muito nos dias de hoje são pessoas, irmãos, que vestem uma capa, louvado seja o nome do Senhor, como eu falei no passado, da religiosidade. Se veste por fora, mas por dentro é podre, por dentro é falho, por dentro não muda, por dentro não muda os seus atos, louvado seja o nome do Senhor. Mas por fora aparenta uma santidade, por fora aparenta uma religiosidade superior às demais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça não superabunda numa pessoa assim, porque a graça ela muda primeiramente por dentro, assim como mudou o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, depois ali dele ser tomado pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, irmão Rodrigo, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele nunca mais agiu da maneira que ele agia antes. Ele nunca mais fez os mesmos atos que ele fazia antes. Muito pelo contrário, ele transpareceu essa graça para todo mundo. Louvado seja Deus. Na continuação, a palavra diz que o povo vê ali o apóstolo Paulo chegando e diz: ó, está ali o que outrora perseguia o povo de Deus e hoje busca a presença de Deus e prega o Evangelho. Oh, glória a Deus, aleluia. Se ele não tivesse, irmãos, mudado por dentro, o exterior não teria adiantado nada, glória a Deus. Porque cedo ou mais tarde a capa cai.
chegar, irmão, cedo ou mais tarde, nós sabemos, ou melhor, Cristo sabe quem são os verdadeiros, quem são os adoradores que buscam em espírito e em verdade, aqueles realmente que foram alcançados pela graça. Mas a graça, irmãos, ela tem que mudar a pessoa. Se você era uma pessoa bruta, se você era uma pessoa indecente, se você era uma pessoa imoral, se você era uma pessoa traidora, se você era uma pessoa que não orava, se você era uma pessoa que não buscava, se você era uma pessoa que tinha desejos imorais e só falava coisa torpa, na sua mente só pensava coisas malignas, a graça muda tudo. Glória a Deus, A graça aleluia. muda tudo. E as pessoas veem, irmão. Glória a Deus, aleluia. Através dessa graça, as pessoas veem a diferença em você. Não precisa nem eu, nem você dizer, eu faço, eu posso, eu aconteço. Automaticamente, a graça por si próprio se manifesta na sua vida. E todos eles sabem que é Deus. Todos eles sabem que é o Espírito Santo de Deus. Isso são obras que são indispensáveis. As obras dispensáveis são aquelas que até hoje muitas religiões aderem. Como tem muitas religiões ainda hoje em dia que ainda fazem a circuncisão. Tem muitas religiões, tem igrejas hoje em dia que ainda guardam o sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não é e nem nunca foi o básico para nós alcançarmos o reino de Deus. Santo é o nome do Senhor. Se nós não tivermos para a honra e glória do Senhor o amor, se nós não tivermos para a honra e glória do Senhor um coração de carne e não de pedra, louvado seja o nome do Senhor, de maneira nenhuma nós veremos ao Senhor. De forma alguma, igreja. É necessário que nós sejamos tomados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Irmão, eu sempre digo, a graça nunca foi de graça, ela tem um preço. É a mais pura realidade, irmão. Não é somente a gente pegar e dizer, ó, tá bom, eu agora reconheço, irmão, o meu Senhor como único e o seu Senhor agora como meu Senhor e único e suficiente Salvador. Quando for lá na frente, você está bebendo, você está se prostituindo, você está falando mal um do outro, você está com dissessões, você ali está odiando, louvado seja o nome do Senhor, você só pensa em si próprio e não no próximo, você não tem desejo de ler a palavra, você não tem desejo de orar, você não tem desejo de buscar a presença do Senhor e nem muito menos de evangelizar, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto muito dizer, mas essa graça nunca lhe alcançou, você nunca foi alcançado pela graça de Deus. Você precisa rapidamente procurar essa graça, louvado seja o nome do Senhor, almejar essa graça de Deus. Mas para não ficar, irmão, só nas minhas palavras, para as pessoas não dizerem que isso é coisa da minha cabeça, louvado seja o nome do Senhor, vamos lá em Efésios, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Amém? Todos acharam? Pode ficar à vontade, irmãos. Pode sentar, ficar à vontade aí. Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Eu quero que os irmãos acompanhem na leitura comigo, louvado seja o nome do Senhor. Para depois, Aleluia, Jesus. Depois não dizerem, rapaz, saiu da cabeça de Carlos aí, ele fala muita besteira. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Glória a Deus, aleluia. Olha só o que é que a graça produz: as obras da carne e o fruto do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmão, aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, o mesmo a qual falou lá no começo sobre a graça. Digo, porém, andais em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Resumindo, mas se você for alcançado pela graça de Deus e andar segundo a graça de Deus, não tem nada, irmão, nada que possa te acusar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Isso é o que produz a graça, irmãos. Quando você anda no Espírito, quando você está de acordo ao Espírito, e o Espírito é a graça, o dom divino, a morte de cruz, louvado seja o nome do Senhor. Quando você anda nele, irmão, você não é enganado. Aí ela vai, no versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês ouviram? Isso é a obra da carne. Quando nós não estamos no Espírito Santo de Deus, um sentido, quando nós não somos alcançados pela graça de Deus, automaticamente nós estamos debaixo de si. Nós fazemos essas coisas, nós praticamos essas coisas, e muitas das vezes a gente pratica de uma forma que a gente nem percebe, irmão. Por quê? Porque nós seguimos a Deus da maneira que nós queremos, e nós achamos que da maneira que nós servimos está certo, mas a graça não nos alcançou. Quando a graça nos alcança, é diferente. Quando a graça nos alcança, versículo 22, mas o fruto do Espírito, o fruto da graça, o fruto da morte de Cristo, o fruto da aceitação genuína de Deus. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós somos alcançados uma vez pela graça do Espírito Santo de Deus, pela morte de Cristo, tem diferença. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, há diferença. Não é de qualquer jeito, louvado seja Deus. As pessoas veem a bondade em você, as pessoas veem o desejo de buscar a Deus em você, as pessoas veem você compadecendo pelo próximo, as pessoas veem a servidão em você. Glória a Deus, aleluia. As pessoas veem, irmãos. Deus vê, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Eu digo as pessoas vê, porque a palavra do Senhor Deus diz que nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, nós temos que ser a diferença. Glória. As pessoas têm que ver isso na gente, irmão. Se as pessoas não veem isso na gente, a gente não está fazendo nada, igreja. Aleluia. Nós estamos esquentando o banco de graça. Nós estamos tomando o lugar de outras pessoas que ali pode ter o desejo mais forte de fazer a vontade de Deus do que eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje nós não se encaixamos nisso, irmão, que nós viemos se encaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se hoje eu e você, depois dessa palavra, a gente pensar, meu Deus, aí eu tenho que ser alcançado por essa graça, que nós viemos almejar essa graça de Deus, irmão. Glória, glória. Deus, Ele não quer, irmão, louvado seja o nome do Senhor, um super crente. Ele quer aquela pessoa, irmão, que se entregue por inteiro. Paulo não foi um super crente. Louvado seja o nome do Senhor, muito pelo contrário. Ele mesmo disse, é na minha fraqueza que o poder de Deus se revela. Glória a Deus. É nos meus momentos de aflição, é nos momentos ali que eu penso em desistir, que o poder de Deus se revela na minha vida. Eu e você, nós passamos por esse momento. É por isso que ali Cristo botou um espinho na carne de Paulo, para que ele não se gloriasse. Aleluia. Muitos se gloriam, irmão. Muitos não fazem nem a metade para Deus, mas se gloriam achando que o céu está garantido, que é melhor do que esse cano, fulano e beltrano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas
Você se encaixa nesses requisitos para você ter a graça de Cristo? Você se encaixa nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Nós se encaixamos nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos amor. Nós temos amor um pelos outros, a ponto de nós darmos a nossa vida um pelos outros, Deus fiel. a ponto de nós chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Nós temos isso, irmãos. Se nós não temos, nós viemos passar a ter. Aí as pessoas dizem, como eu falei no começo, não. Aleluia, Deus. Precisa somente, como o apóstolo Paulo falou no começo, olha só, irmão, como a gente tem que ler, não, tem que ler o texto todo, irmão. O apóstolo Paulo no começo ele falou, ó, não é por obras de homens, é pela morte de cruz. Aí a pessoa, meu Deus, então não preciso fazer mais nada. Só preciso eu aceitar Jesus Cristo e ir aos domingos para a igreja, que a minha salvação está garantida. Aí vamos lá, Aleluia. Obras da carne e obras do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não quer que você se mutile, que você tire pedaço do seu corpo. Deus, Ele não quer nada vão, nenhum sacrifício vão. Ele quer que você seja, resumindo, irmão, obras do Espírito, semelhante a Ele. Somente isso, igreja. Ele quer que eu e você sejamos semelhantes a Ele. Jesus aqui, assim como o apóstolo Paulo, pregava dele, pregava sobre ele, entendeu? Ele falava tudo que ele era, e ele pedia para que eu e você também fôssemos. Então é isso que necessita para que nós venhamos alcançar o reino de Deus. Não é somente aceitar, louvado seja Deus. Tem submissão, tem problema para encarar, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Mas Jesus é bom, igreja. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. E cada vez mais Ele está trabalhando na minha e na sua vida. É Deus. Nós temos Glória. que enardecer as nossas costas e aceitar, irmão. Porque para os discípulos não foi fácil. Para o apóstolo Paulo, com certeza não foi fácil. Para João Batista, pior ainda, irmão. Então, por que para mim e para você vai ser fácil? Então, por que, irmão Rodrigo? Para mim e para você é somente aceitar a morte de cruz de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Temos que renunciar, todavia, a nós mesmos. A palavra do Senhor Deus diz que João Batista, que Jesus Cristo diz dessa forma: de João Batista para cá, o reino de Deus é buscado por esforço. Aleluia. E os que esforçam se apoderam. Obras do Espírito. Eu e você tem se esforçado, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você muitas das vezes tem engolido gato pelo rabo para aceitar certas coisas. Pelo amor do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, irmão, não estou falando, é porque as pessoas tocam muito nisso, em amar. Mas, irmão, são pequenas coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, que faz a gente, irmão, muitas das vezes ou ser diferença no meu evangelho, no cristianismo, para as pessoas dizerem, ó, de fato essa pessoa aí é crente, ou só destrói o evangelho, ou só faz cada vez mais o evangelho ir para baixo. Muitas das vezes é na nossa vida, muitas das vezes é no nosso casamento, muitas das vezes é na internet, muitas das vezes é o que a gente fala, muitas das vezes é o que a gente posta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes é o que a gente diz, muitas das vezes é onde a gente anda. Irmão, a gente tem que se encaixar em tudo, irmão. A gente tem que se esforçar para ser perfeito em tudo, irmão. Se esforçar. É impossível alcançar a perfeição, mas vamos se esforçar, igreja. Vamos se esforçar ao máximo. Aleluia. Não pelo pastor, mas por Deus. Por Deus, igreja. Por Deus. Não adianta, igreja. E nem nunca vai adiantar a gente vir para a igreja só botando para fora a cabeça, irmão. Todo bem vestido, todo bem trajado, tendo louvor preparado, tendo uma pregação preparada, usando o culto para pregar o que pensa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando sair da igreja, o escândalo começa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse, infelizmente, irmão, não é da minha boca, é da palavra. Esse, pela palavra,
como a gente leu, nunca e jamais foi alcançado pela graça de Deus. Santo é o nome do Senhor. Esse precisa colocar o joelho no chão, a cara no pó e clamar ao Senhor Jesus Cristo: eu reconheço a tua morte, eu quero ser alcançado pela tua graça. Me molda, me dá um coração de carne, me quebra esse coração de pedra, que eu venha ser renovado, Pai. Glória a Deus, aleluia. Não pelo que o pastor fala, não pelo que ele diz, não pela, mas pela palavra, Senhor. Porque eu recebi. Glória a Deus, aleluia. Eu recebi, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que cada vez mais buscar essa graça de Cristo. Glória a Deus, Porque, aleluia. irmão, não foi em vão a morte dele, amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu ia falar mais um pouco, mas como eu disse para os irmãos, eu estou muito bem de saúde. Então, eu vou ficar por aqui e eu vou distribuir algumas oportunidades. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu sei que pode ter muitos irmãos, porque infelizmente nós somos carne. Essa é uma realidade. A gente é carne. A gente é sujeito a isso, irmão. Irmão, senta aqui mais nós, irmão. Eu sei que tu não pode sentar não, mas tu passar por vida em pé, irmão. Eu tenho certeza que ele senta na vida dele. Toda vida que eu chamei ele para sentar, ele disse: eu não posso sentar. E aí, como é que fica a vida dele? É porque ele já vem no carro sentado, então ele tem que ficar um pouco sentado. Eu vou buscar ele no colo sentado, para ele sentar ali, se ele quiser, amém. Glória a Mas se ele não Deus. quiser sentar aqui, fica à vontade, eu não vou constranger, apesar que eu já constrangi ele. Ele vinha sentar à força, se tivesse ficado calado, ele vinha sentar. Irmãos, eu sei que tem pessoas que sempre é assim, quando a gente leva uma palavra dessa forma, tem pessoas, irmãos, que podem até ficar magoadas, e eu compreendo, porque isso é normal. Isso é normal, irmão. A pessoa ficar magoada às vezes, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E, de verdade, irmão, eu acho ruim isso. Eu não vou mentir que eu acho ruim. Porque se magoou, irmão, é porque Deus está tratando. Se magoou é porque a palavra, por mais que seja difícil, está surtindo um efeito. Se magoou, se achou ruim, é porque tem alguma coisa que precisa melhorar. Porque se essa pessoa tivesse achado com essa palavra, ela não tinha se magoado. Então, amém, eu recebo. Por mais que eu não esteja praticando isso, eu recebo. Para honra e glória do Senhor. Mas se magoou, é porque precisa se tratar com o Senhor Jesus Cristo e sabe onde tem que melhorar. Mas a palavra sempre vai ser pregada, irmão. Doa quem doer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar aqui, para estar com a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso irmão Rodrigo. Ele está com a oportunidade nessa noite. Logo depois do irmão Rodrigo, a irmã está com a oportunidade. Como é o nome da irmãzinha? A irmã Letícia, se a irmã tiver uma oportunidadezinha, está com a oportunidade para louvar. E logo depois da irmã Letícia, a irmã. Eu não vou chamar por apelido, não. A irmã Helena também está com a oportunidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.